Boa tarde, estamos ao vivo aqui no site da Isto É com o jurista Carlos Aires Brito. Estamos transmitindo essa live pelo YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Aires Brito é ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, onde foi ministro por 10 anos. No STF, Aires Brito foi um dos maiores e mais destacados magistrados do campo das conquistas sociais. Relatou importantes ações no campo das conquistas, como reconhecimento da união homoafetiva, o uso das cédulas tronco para a cura de doenças crônicas e também aqui proibiu o nepotismo. Ele também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de 2008 a 2010, aos 77 anos, é um dos maiores constitucionalistas brasileiros. Vamos então falar com o sergipano Aires Brito. Boa tarde, ministro. Boa tarde, tudo bem? Como vai, Germán? Tudo bem, ministro. Boa tarde para todos que nos veem e nos ouvem. Perfeito. Ministro, eu queria começar por uma história muito triste, que é essa decisão da Anvisa de suspender os testes da vacina Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, né, em parceria com o laboratório chinês da Sinovac. A Anvisa ela está paralisando os testes, alegando que uma das 11 mil pessoas que fizeram o teste, ela faleceu, mas ela morreu, ela se suicidou, quer dizer, então não foi por causa da vacina. E agora está uma grande manipulação desse caso, envolvendo o presidente e o Dória. O senhor acha que, como é que essa decisão pode ter punido, gente punida nisso? Pois é bom lembrar, não é, Germano, que a Anvisa é uma autarquia, é uma agência reguladora no campo sanitário, federal, é criada a Anvisa sob forma de autarquia federal, por lei própria. E a autarquia, nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição, significa administração própria, governo próprio, autos de próprio, hierarquia de governo. No caso, a administração própria. Criada pela União Anvisa, a entidade mater, mãe, é a União, porém, no limite da contraposição de interesses e de funções, o que prevalece para a Anvisa é a lei instituidora dela. Ou seja, ela só foi, a Anvisa, criada sob a forma de autarquia para, eventualmente, defender suas finalidades, exercer suas funções, ainda que contrariamente ao que entende a União, para que não se politize. Por que uma instituição como essa foi estruturada sob a forma de autarquia? Para atuar no campo técnico a latere, não é? Do próprio poder central. E quando chega uma notícia assim, de que a decisão foi mais política do que técnica, é preciso apurar bem isso, porque é muito grave isso. Se realmente deixou de prevalecer o critério técnico, né? Deixou de prevalecer o protocolo técnico, ou a metodologia técnica, ou vamos dizer, deixaram de prevalecer os testes propriamente técnicos, é muito grave porque implica um desvio de finalidade. Não estou fazendo afirmação categórica, mas é uma crise institucional que se instaura, antagonizando até duas instâncias públicas, a Anvisa, instância federal, autarquia, e a Secretaria de Saúde, não é, do Estado de São Paulo, que é órgão da administração direta do Estado de São Paulo. Ambas gozam daquela presunção de verdade no plano dos fatos, de validade no plano jurídico, não é, de legitimidade no plano funcional. Ambas gozam dessa presunção. E, no caso concreto, a população fica aturdida. Quem está com a razão? Quem está nos limites precisos, nos marcos precisos de sua atuação legal? A Secretaria de Saúde, que atua junto ao Butantan, ao Instituto Butantan, Estado de São Paulo, ou a Anvisa, autarquia federal, autarquia da União? Agora, ministro, quer dizer, nesse impasse todo, a gente percebe uma grande politização da história. Quer dizer, o presidente Bolsonaro foi para a rede social hoje dizendo que ganhei mais uma do Dória, como se estivesse comemorando a morte dessa pessoa. E agora sabe-se que ela não morreu porque tomou vacina, ela morreu porque se suicidou. É um fato ainda mais grave, o senhor entende? Isso sugere, confirma uma distinção técnica
no curso de uma vacina coletiva, massiva, a distinção entre reação adversa à vacina e evento adverso, mas não reação adversa. Se foi suicídio, não houve reação adversa à vacina recebida, né, ministrada nessa pessoa. Aí é claro que isso agrava. Por outro lado, nós estamos numa federação, né? Federação significa uma pluralidade de pessoas estatais de base territorial, pessoas autônomas politicamente, mas todas fazendo parte do mesmo país. Assim como os poderes devem ser harmônicos entre si, sem prejuízo da respectiva independência, as pessoas federadas, União e Estado, no caso, Estado de São Paulo, no caso, as pessoas federadas, sem prejuízo da autonomia de cada uma delas, autonomia política, elas devem atuar cooperativamente. É o que se chama federalismo de cooperação, que a Constituição impõe, na medida do possível. Sempre que possível, o federalismo é cooperativo. Na linguagem até de um grande pensador brasileiro, infelizmente falecido há pouco tempo, um grande constitucionalista, chamado Paulo Bonavides. Ele é um expoente no chamado federalismo de cooperação, que deita raízes na Constituição. Por que não? Porque os estados não conversarem com a União, não trocarem ideias sobre um dever comum, que é saúde, pela Constituição, saúde, prestar saúde à população, as ações e os serviços de saúde, artigo 196 da Constituição, eles são da competência comum, concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por que não vestir a camisa da Constituição? Não cumprir a Constituição? Estadista é quem cumpre a Constituição. É quem veste a camisa da Constituição. E aí não pode dar errado, Germano. Se vestir a camisa da Constituição, não pode dar errado. É inconstitucional a Anvisa tomar uma medida dessa, a revelia da ciência, Bem, é preciso saber se o critério, ou se os critérios em que se louvou a Anvisa para suspender a vacinação, os testes com a vacina, foram técnicos ou não. Porque se foram técnicos, está tudo legitimado. Mas que custava, né? Qual era o custo que isso implicava para a Anvisa conversar, trocar ideias, mandar e-mails, telefonemas até, com o Butantan, com o Instituto Butantan, e até mesmo, ao que parece que não houve, com o Comitê Internacional de Sanitário, que, no caso, está em pleno funcionamento, full-time, né? da OMS. Por que não conversar com a OMS para tomar uma decisão dessa? Ou seja, o bom senso deve prevalecer nessas horas como dever de ofício mesmo. Não é opção pelo bom senso, é o dever de atuar harmoniosamente, conjugadamente, concertadamente com C, para o bem de todos, porque se trata de um ponto, de um tema de interesse geral. Saúde é direito de todos, direito fundamental, está no artigo 6º. É dever do Estado, artigo 196, Estado, seja União, seja Estado-membro, seja Distrito Federal, seja município. Num campo tão sensível, né? Para que expor essa fratura? Por que se relacionar na base de nervo exposto, de fratura exposta? Quem é que sai ganhando com isso? Todos perdem, não é? É um jogo de perde-perde, não é de ganha-ganha. Essa antagonização, se estiver a coisa sendo politizada, é um desvio de finalidade inadmissível, gravíssimo. Quando o senhor fala de desvio de finalidade, o que pode ter punição aí, constitucionalmente falando, para quem cometeu o equívoco? Se houver, isso precisa ser apurado. É um desvio de finalidade que pode ser apurado. Para que se tenha uma ideia, no campo da própria Constituição, artigo 85, num dos incisos, quando se atenta contra um direito fundamental, contra os direitos individuais, contra os direitos sociais, contra os direitos políticos, pode-se incorrer num crime até de responsabilidade.
legitimador, portanto, do impeachment. Mas isso é quando perpetrado pelo presidente da República. Me parece que não se trata disso ainda. Eu estou apenas, ou não se trata disso, felizmente. Eu estou apenas dizendo que a matéria é tão grave, atentar contra os direitos fundamentais, que tem previsão expressa da Constituição, artigo 85, na condição de que de crime de responsabilidade, justificador até do impeachment, para que se tenha uma ideia como é sensível esse campo da saúde pública denegada, ou que deixa de ser devidamente prestada pelo poder público. Artigo 85, número 3. O livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Você vai para o artigo 6º. São direitos sociais. Primeiro é educação. Segundo é saúde. E prossegue. Morada, né? Alimentação, transporte, a própria assistência social, previdência social, assistência à maternidade. Então, nós estamos no campo de um direito social fundamental, título 2º da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. A matéria é muito sensível, muito delicada. O Brasil, quer dizer, né, o Butantan aqui já produz 80% quase das vacinas todas que circulam no Brasil, desde a gripe e outras, né? O Butantan é que fornece essas vacinas. E está pedindo o reconhecimento da Anvisa como uma vacina que funciona. Lá na China ela tem sido testada e aprovada lá, mas ainda falta oficializar aqui. Agora, esse impasse do presidente com o governador, você acha que pode levar à judicialização desse caso? O STF Termina levando, porque o judiciário existe como uma espécie de ponto terminal daqueles litígios que não são resolvidos amistosamente. Quando os litígios que não são resolvidos amigavelmente, as controvérsias, os litígios, os dissensos, e que funcionam concretamente como fatores de instabilização social, como elementos de perturbação, né, da chamada coesão social, esses litígios assim graves e não resolvidos amistosamente vão bater no judiciário. E o judiciário dá a última palavra, porque as coisas assim litigiosas com essa gravidade não podem resvalar para o infinito, não podem se perder no infinito, resvalar para o interminável. É por isso que há uma ordem, Germano, tão lógica quanto cronológica nas atividades estatais elementares. O artigo 2º da Constituição diz, didaticamente, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, e vem a ordem tão lógica quanto cronológica: o legislativo, o executivo e o judiciário. E no âmbito do judiciário, quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Essa questão das vacinas, a gente vê que há uma coisa muito ideológica na temática, porque o presidente Bolsonaro e seus seguidores, aí os filhos, dizem que a vacina é chinesa, que a China não tem credibilidade, né? E o governador aqui, por outro lado, insiste nessa produção com uma base técnica de acordos que eles firmaram. E como é que o senhor vê essa ideologização do assunto? Essa fulanização, sem partidarização, sem sectarismo, sem fulanização, volto a dizer. O que é que está dito no artigo 37? Que o primeiro princípio regente de todas as atividades administrativas do Estado, de qualquer dos poderes do Estado, de qualquer das pessoas federadas, todas as atividades administrativas, indistintamente, tem por primeiro princípio regente a legalidade, a lei. Então, vamos ser fiéis à Constituição, fiéis às leis, e as coisas não têm como dar errado. Isso é signo de civilização, de arejamento mental, de responsabilidade funcional. Nós estamos falando com o ministro do STF, ex-ministro presidente do STF, Aires Brito, e gostaria de, como o senhor está falando da Constituição, eu me recordo que a gente conversou alguns dias atrás, na semana passada, quando eu fiz uma reportagem sobre uma proposta de um dos líderes do governo no Congresso, que é o deputado Ricardo Barros, que disse que apresentaria uma proposta de plebiscito até o final do mês para fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte para mudar a atual Constituição. Naquela oportunidade, o senhor me disse que a nossa Constituição era muito boa, que essa ideia do deputado é inócua, é estapafúrdia e tal. Por que a nossa Constituição é boa e as pessoas fazem de tudo para não cumpri-la?
Pois é um paradoxo. Esse boicote à Constituição, ora é consciente, ora é inconsciente. Faz parte do inconsciente coletivo. Faz parte de uma cultura malsã brasileira. Por quê? Porque se nós aplicarmos a Constituição, teremos finalmente realizado, concretizado, o primeiro dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o artigo 3º, número 1. Qual é ele? Construir uma sociedade livre, justa, solidária, ou seja, o melhor dos mundos. Quem é contra construir uma sociedade livre, justa e solidária? A Constituição, ela é tão meritória que desde o preâmbulo dela deixou claro que o princípio dos princípios no Brasil, juridicamente falando, o princípio continente, de que tudo mais é conteúdo a partir da República, da Federação, é a democracia. Aí, confirmando o que disse o preâmbulo, vem o artigo 1º, cabeça, e diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Aí vem os fundamentos desse Estado democrático, tudo filosoficamente humanista, culturalmente civilizado: soberania popular, cidadania, dignidade da pessoa humana, uma estrela de 5 pontas, feericamente iluminada, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, finalmente, pluralismo político. Quer dizer, é uma Constituição intrinsecamente meritória, virtuosa, que nos torna um povo, juridicamente, primeiro-mundista. E depois eu lhe disse, naquela primeira conversa, que o pressuposto de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte é a falência múltipla da Constituição em vigor. Quando a Constituição entra em colapso cardíaco, já deu o que tinha de dar, ninguém mais quer seguir essa Constituição. Aí é o momento histórico de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Pelo contrário, o nosso desafio é fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida. Nós já temos meio caminho andado, Germano. Meio caminho andado. A melhor normatividade constitucional, no plano mundial. Essa Constituição é paradigma no mundo todo, a nossa. E segundo, a metade do caminho que falta. Qual é a metade? Fazer dessa melhor normatividade a melhor experiência concreta. Quer dizer, nós somos felizes juridicamente e não sabemos disso. Que masoquismo é esse coletivo? Nós sabemos, né, que masoquista é que se sente bem quando está mal e se sente mal quando está bem. Que masoquismo é esse? Somos um povo juridicamente primeiro-mundista, felizes juridicamente, e não sabemos disso. Agora, o deputado bolsonarista lá, o seu Ricardo Barros, ele chegou a dizer que a nossa Constituição, a Carta Magna nossa, é falha, porque ela tem muitos deveres, quer dizer, tem muitos direitos e poucos deveres. O senhor acha isso mesmo? O senhor ajudou até a fazer alguns... colaborou com a nova Constituição de 88? Eu era conselheiro federal da ONU. Deu uma travadinha no ministro Aires Brito. E pude acompanhar mais de perto, junto com Zé Afonso da Silva, Sérgio Ferraz, tantos, Celso Antônio Bandeira de Mello, tantos juristas ali, chegamos juntos. Michel Temer era, acho que, constituinte, e dialogava muito conosco. Bem, essa Constituição, ela só tem 32 anos de vida. Eu também já lhe disse isso na primeira oportunidade. Esse marco dos 32 anos, na perspectiva de sua vida, Germano, e da minha, nossa vida com V minúsculo, nossa vida individual, é um marco, é um período longo, 32 anos. Porém, 32 anos, esse marco dos 32 anos, numa perspectiva histórica ou coletiva, vida com V maiúsculo, essa vida que nos serve de entorno, é um período muito curto. A Constituição norte-americana é de 1787. Olha, então, por que esse boicote a uma Constituição tão nova, que só precisa de tempo para dizer para o que veio? O ministro Marco Aurélio, do Supremo, numa metáfora feliz, entre tantas outras dele, diz assim:
É preciso fazer da Constituição um corpo vivo, uma realidade concreta. O ministro, hoje aposentado, também foi presidente do TSE, presidente do Supremo, Carlos Mário Veloso, vendo tantas emendas à Constituição, mais de 100 a essa altura, ele disse também, sabiamente, procedentemente, consistentemente, essa Constituição está sendo freneticamente mudada, não pelos defeitos dela, mas pelas virtudes dela. Quer dizer, é uma denúncia muito grave, não é? Eu O falei com o perigo mora ao ministro, lado, essa crise toda, o perigo mora ao lado. Mas a solução também mora ao lado. Essa Constituição é a solução. É eu falei com o ministro Carlos Veloso, doutor Aires Brito, também na semana passada, também junto, na mesma oportunidade que eu falei com o senhor, eu falei com o ministro Carlos Veloso, que ele me disse que era um golpe de Estado, uma proposta dessa, porque ele via nesse sentido, um golpe constitucional. O senhor imagina que seja isso também? Eu não vejo nessa... O data venha, não é do entendimento contrário. Eu não vejo nessa perspectiva assim mais contundente do golpe. Eu vejo como um desconhecimento das coisas, conceitual das coisas. Falta de conhecimento jurídico, falta de conhecimento constitucional das coisas. Porque uma Assembleia Nacional Constituinte, se bem entendida, ela se nos dá como o poder de tudo poder. É o poder constituinte, ou seja, de constituir tudo com inicialidade no tempo, né? Ilimitadamente. É o poder ilimitado materialmente. É o poder ilimitado condicionalmente, processualmente. É ilimitado, ele é ilimitado materialmente, é incondicionado processualmente e é inicial no plano de que, no sentido de que varre do mapa de um povo todo o direito existente para a epopeia do começar tudo de novo. A Assembleia Nacional Constituinte, como o poder de tudo poder, incontrastável esse poder, ela zera a contabilidade jurídica de um povo e começa tudo de novo. Daí se dizer, e se dizer apropriadamente, a gente sabe como começa uma Assembleia Nacional Constituinte. Começa com a convocação, com a instalação, mas não sabe como termina uma Assembleia Nacional Constituinte. A nossa Constituinte foi feita, foi aplicada num período em que nós saímos do regime militar, dos militares que deixaram o poder em 85, né? Aí nós fizemos a nossa Assembleia. Quer dizer, ali tinha um ajuste de contas com um regime de exceção que nós queríamos tornar uma nação mais democrática. Tinha uma justificativa, mas agora, efetivamente, como o senhor disse, vivemos num regime democrático, né? Não há excesso de direitos e carência de deveres, não. A Constituição balanceia bem as coisas. Há direitos e deveres equilibradamente na Constituição. É porque, ideologicamente, há pessoas que põem os olhos, enchem os olhos para falar mal dos direitos e fecham os olhos quando não querem ler toda a relação dos deveres. São muitos os deveres da Constituição. Basta lembrar o modo como a Constituição combate a corrupção, a improbidade administrativa. A Constituição chega para os administradores em geral e diz no artigo 37, inciso 4º, os atos de improbidade administrativa importarão, olha as consequências, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Vai para os crimes de responsabilidade e diz que um dos crimes de responsabilidade é atentar contra a probidade na administração. Diz que a improbidade é causa de suspensão dos direitos políticos ou até perda dos direitos políticos. Essa Constituição cerca a corrupção serial, a corrupção estrutural, endêmica, por todos os lados. Diz no artigo 14, parágrafo de número 10, que a corrupção é causa de perda do mandato eletivo. A Constituição diz assim, em outras palavras, há uma legitimidade na investidura. Quem é eleito, legitimamente, proclamado eleito, se investe no cargo eletivo. Mas há uma segunda legitimidade, essa não é a única.
A legitimidade no plano da investidura pela eletividade é uma coisa, mas se exige de todo governante uma segunda legitimidade complementar, legitimidade pelo exercício, no exercício. Quem não mostra, o governante que não mostrar, o deputado, o senador, o chefe do Poder Executivo, em qualquer das esferas de governo, que não mostrar serviço constitucional o tempo todo, decai, pode decair do mandato, perde a legitimidade. Então, são duas legitimidades para os cargos políticos de chefias do Poder Executivo e cargos parlamentares. Legitimidade no plano da investidura, pela eletividade, é uma. E legitimidade no plano do exercício, que se cobra o tempo todo, enquanto durar o mandato. Há de ser exercido legitimamente, sob perda de mandato dele. Posição maravilhosa. O senhor viveu como ministro do STF, que eu me recordo bem, todo aquele período que houve o mensalão, né? Depois teve o Petrolão, o senhor já não estava aí, porque o senhor foi ministro até 2012, mas acompanhou bem esses fatos. Nós tivemos já dois grandes fatos de combate à corrupção, que foram históricos, no mensalão e o Petrolão, que levou à cadeia muita gente importante, empresários, políticos, né, ex-presidentes. Como é que o senhor vê hoje, banqueiros, como é que o senhor vê hoje o combate à corrupção no Brasil? O senhor acha que retrocedemos? Olha, eu acho que não retrocedemos. Há um certo movimento aí no ar, uma coisa meio enrustida, meio escondida, no sentido de desqualificar, por exemplo, a Operação Lava Jato. E eu não vejo assim. Eu acho que a Operação Lava Jato se legitimou, sim, no tempo. Deixou um saldo muito positivo e deve prosseguir na medida do possível. Cometeu alguns excessos, isso é verdade. Mas o saldo é superavitário. É preciso lembrar bem isso. E numa democracia, você que é jornalista, estudioso, escritor, você que pensa por conta própria, viu, Germano? Não estou fazendo elogio gratuito. Obrigado, você sabe que democracia é como a vida com V maiúsculo, né? É um processo aberto. Né? Não vence por nocaute. Não vence por nocaute. Vence por acúmulo de pontos. Experimenta aqui e ali uns contratempos, né? Uns ligeiros retrocessos, mas a democracia recobra o fôlego, recupera o terreno. A democracia é, como disse Hegel, do espírito do tempo. Hegel, o filósofo alemão notabilíssimo, que criou o pensamento silogístico de tese, antítese e síntese, ele disse que o espírito do tempo avança na direção do aperfeiçoamento dele mesmo. Ou seja, o espírito do tempo, o tempo avança na direção do aperfeiçoamento, da depuração dele mesmo. Assim é a democracia. A democracia avança no sentido, na direção do aperfeiçoamento dela mesma. Conhece aqui e ali um acidentezinho de percurso, mas recobra o fôlego, recobra o ânimo e ocupa o seu espaço. Esses ataques à democracia aí que a gente está vendo, certamente não prosperarão, porque a sociedade, o próprio Congresso também não vai permitir. Agora, o senhor acha que, se houver falhas para serem corrigidas, nós temos ainda dispositivos constitucionais, de emendas constitucionais, em que o Congresso funciona normalmente e que podemos fazer essa revisão eventual, né? Não é necessário a gente ficar pensando... Perfeitamente. A Constituição tem defeitos no varejo, né? Topicamente, pontualmente, aqui e ali. E o tempo pode trazer novidades no sentido de ajuste da Constituição. Você disse bem, são as emendas à Constituição. Mas o arcabouço normativo constitucional, a estruturalidade da Constituição, as concepções de estruturação do Estado e da sociedade civil juridicamente, tudo isso na Constituição é primoroso. Por exemplo, você vai para os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Com esse nome, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Terceiro, veja que 4 pontos cardeais. Eu já falei da estrela de 5 pontas, o artigo 1º, né? Uma estrela feérica de 5 pontas. Soberania popular, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Aí nós vamos para o artigo 3º, os 4 pontos cardeais.
você tem construir uma sociedade livre, justa e solidária. Número 2, garantir o desenvolvimento nacional. Número 3, aí você vê, tem que ser um desenvolvimento conciliado com o número 3. Qual é o número 3? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir distâncias, tanto sociais quanto regionais, para que o Brasil deixe de ter esse tristíssimo paradoxo de ser um país objetivamente rico, a 9ª economia do mundo. Agora estão dizendo que nós vamos ser rebaixados para a 12ª economia do mundo. Ainda assim, um país riquíssimo materialmente, muito patrimonialmente, riquíssimo, com um povo paupérrimo. Porque Desigual quando nós demais, né, vamos... ministro? Hein? Muito desigual, né? Muito desigual. Isso é triste. Bem, quando nós vamos terminar esses 4 pontos cardeais, encontramos o número 4, inciso 4 do artigo 3º. É promover o bem de todos. Olha, promover o bem de todos, sem preconceito de origem social, geográfica, de sexo, de gênero, de idade, não é? De cor e quaisquer outras formas de discriminação. Olha que Constituição civilizada, não é? O que interessa para ela é a humanidade que mora em cada um de nós. Antes de, por exemplo, o presidente da Anvisa ser agente, ou o secretário de Saúde do Estado de São Paulo ser agente, eles são gente. Eu sou gente, você é gente. Gente vem antes de agente. Agente é um plus. E gente é o ponto de partida. Né? Então, pelo fato da humanidade que mora em cada um de nós, a Constituição nos aquinhoa com direitos que nos dignificam elementarmente. É uma Constituição primorosa, Germano. Perfeito. Ministro Aires Brito, eu queria fazer uma outra questão, que é o seguinte, tocar num outro assunto, que lá por maio, junho, nós tivemos assim ataques à democracia, pessoas pediam o fechamento do Congresso, do STF, e o senhor acha que naquele momento chegou a haver um clima de instabilidade? O senhor acha que houve possibilidade de alguma ruptura institucional? O senhor temeu por isso? Ruptura, não. Mas houve um estresse institucional, né? Um clima de tensionamento forte, pesado, uma fricção interinstitucional preocupante. Mas a sociedade percebeu e já internalizou essa ideia, já experimentou, já vem experimentando esse legado da Constituição, que é o senso de institucionalidade. Você falou no início da palestra, nós temos instituições hoje que impedem qualquer golpe. A palestra não, da nossa live. Sim. Nós temos o Congresso Nacional, nós temos o Poder Judiciário, dentro dele o Supremo Tribunal Federal, com ênfase para o Supremo. Nós temos a imprensa, temos universidades, ou seja, temos as empresas. Já existe um senso de institucionalidade no Brasil, como legado da Constituição. E cidadania ativada também, como legado da Constituição. E essa ideia de que todos são iguais perante a lei. Você falou do mensalão. O que é que está dito ali no artigo 5º, cabeça da Constituição? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Apenas no Brasil, nós não éramos iguais perante a lei penal. Aí veio o Supremo, por ocasião do mensalão, e disse alto lá, todos são iguais perante a lei, inclusive a lei penal. Então, a Constituição ergue andaimes jurídicos para pegar o pessoal do andar de cima, que se desviar periculosamente para as instâncias jurídicas do Brasil, se desviar do seu rumo, do rumo que deve ser. Então, nós temos hoje no Brasil um senso de institucionalidade antes de tudo. Nesse período no período em que houve essas ameaças à democracia, né, eu me lembro que o ministro Alexandre de Moraes precisou ser rigoroso ali com o inquérito dos atos antidemocráticos e também no caso das fake news, porque o Brasil estava, parece que, saindo meio de controle, né? E alguns bolsonaristas envolvidos ali, blogueiros e tal, chegaram a dizer que havia uma ameaça à liberdade de expressão. O senhor, que é um grande especialista nessa área, como é que o senhor avalia isso?
Olha, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, né? Eu pude dizer isso, fazer esse trocadilho, porque eu fui relator da DPF 130, quando nós discutimos ali a lei que instituía a censura prévia, é originária do governo militar. E ali nós dissemos que a Constituição era incompatível de ponta a ponta com essa lei autoritária. E ali dissemos, não é, que a liberdade de expressão era a maior expressão da liberdade no campo individual. No campo coletivo, é a imprensa. No campo coletivo, é a imprensa. A imprensa é o locus da liberdade de expressão. Por isso que a Constituição relança o seu discurso do artigo 5º, inciso 4º, liberdade de pensamento, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, científica, artística e de comunicação. O inciso 13, não é livre a liberdade de informação. A Constituição relança, a partir do artigo 220, sobre liberdade de imprensa, liberdade de informação jornalística, relança esse tema para tonificá-lo, né, para adensá-lo ainda mais. Então, isso não impede que a Constituição, prudentemente, coerentemente, logicamente, diga também o seguinte: depois de dizer é livre a expressão da atividade, inciso 9 do artigo 5º, da atividade intelectual, científica, artística, de comunicação, vem o de número 10, dizendo é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Quem se exceder vai responder. Civil, administrativa, penalmente, vai responder por isso. Quem se exceder, né, no uso da liberdade de expressão. Ministro, eu queria mudar um pouco de assunto, que o senhor já foi presidente do TSE, também num momento importante da história, né? Em 2008, ali também pegou uma eleição na época municipal. Mas eu queria dizer o seguinte, tem uma discussão agora, a gente vai ter eleição no próximo domingo. Nós temos as urnas eletrônicas brasileiras, o presidente Bolsonaro chega a questioná-la, dizendo que precisa ter o voto impresso, mas as nossas urnas eletrônicas já se mostraram seguras, né? Não tivemos nunca uma corrupção eleitoral no Brasil, é isso? Um primor, tecnologia avançadíssima, incomparável no mundo. Ninguém se iguala em tecnologia de coleta de votos, de apuração de votos, de proclamação de resultados com fidedignidade. Ninguém se iguala tecnologicamente ao Brasil. E o TSE sempre faz, a cada eleição, pelo menos até o meu período era assim, e acho que prosseguiu. A gente faz uma convocação geral para os entendidos em digitação, em tecnologia da informação, até mesmo para os eventuais hackers ou hackers, a gente faz uma convocação para que eles, até sob estímulo de prêmios, demonstrem a fragilidade do nosso sistema. Congelou um pouco a imagem do ministro Aires Brito. Vamos ver se a gente já retoma. Ministro Aires Brito, então, pouca imagem congelada, mas já vamos retomar aqui a transmissão. Voltamos, ministro. Voltamos. Nós tivemos um probleminha de sinal com o ministro que está em Brasília, mas já estamos voltando. O senhor estava falando, então, da segurança das urnas eletrônicas brasileiras, que são exemplos para o mundo, né? Olha, segurança exemplar. Exemplar. Não há, até agora, ninguém, mesmo convocado para isso, entendido, né, em digitação, em hardware, em software, ninguém conseguiu até hoje mostrar fragilidade do nosso sistema eletrônico. Quando o eleitor dá um voto direcionado para alguém, não há como desviar. A apuração é feita do modo mais matemático possível, não há desvio também. E com essa identificação biométrica do eleitor, nós já temos, acho que, 110 milhões no Brasil, quero crer, o cadastro atual deve ser esse. Não há como alguém votar por alguém. É um sistema de que o Brasil deve se orgulhar. E aqui nós vamos ter o resultado da eleição ainda no próprio dia, né? Os Estados Unidos levou 5 dias para... Ainda não terminou, né?
Então, Algumas horas depois, 3 horas depois, nós já teremos o resultado da eleição. Tem sido assim, no Brasil todo. Então, quer dizer que essas suspeitas do próprio presidente de que nosso voto pode ser falível, que ele é questionável, por isso precisa ser o voto impresso, não é necessário esse voto impresso das urnas. Pela minha experiência, de nenhum modo. Devemos ter orgulho desse formato nosso eletrônico das urnas, né? De preparo das urnas para receber o eleitor, receber o voto, computar o voto, totalizar o voto, proclamar o resultado. Tudo é primoroso, é perfeito aqui no Brasil. E a perfeição nós alcançamos. O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do TSE, que o senhor também conhece bem, ele diz que voltar ao voto impresso seria um retrocesso e que muito caro também para o Brasil, porque ele ficaria, são 500 mil urnas eletrônicas, custaria 700 milhões por ano, ou seja, 2,5 bilhões em 10 anos, é um gasto muito desnecessário, um gasto desnecessário, né? O senhor acha assim também? Também desnecessário, eu assino embaixo. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso é um modelo, né? É um exemplo de jurista, de cidadão, de lucidez, de equilíbrio emocional. O Brasil deve ter muito orgulho do seu ministro, Luiz Roberto Barroso. E ele está dizendo, inclusive, que pode haver até a modernização desse sistema, com voto por celular. Ele está dizendo que criou uma comissão, inclusive vai levar isso para o ministro Fachin e para o ministro Alexandre, que serão os novos dirigentes do TSE depois, né, do mandato dele, daqui 2 anos, para permitir o voto por celular e por tablet, uma coisa mais moderna ainda. O senhor acha que isso funcionaria no Brasil? Olha, isso eu li há muitos anos em Norberto Bobbio, algo parecido. O famoso publicista, filósofo, foi político também, foi senador vitalício pela Itália, italiano. Ele dizia que no futuro, uma premonição muito boa da parte dele, quando ainda não havia rede mundial de computadores, portanto não havia internet com essa dimensão que temos hoje, havia intranet talvez, acho até que não ainda. Ele dizia que no futuro nós decidiríamos tudo sobre tudo sem sair de casa. Milite esse avanço, a digitalização, essa cultura da digitalização, essa internetização da vida, eminentemente digital, talvez nos leve mesmo a isso. Todos decidindo sobre tudo de sua própria casa. Ministro, para encerrar quase, estamos chegando ao final, e nós estamos com um pequeno problema de sinal, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. Nós chegamos lá ao final da eleição americana, em que a vitória do democrata Biden derrotou o negacionista Trump, como todo mundo fala no mundo, né? Mas o nosso presidente brasileiro se recusa a cumprimentar o vencedor, né? Como é que o senhor vê isso no campo de um estadista, de um Estado que está inserido numa comunidade internacional? O senhor acha que isso traz prejuízo para a nossa política externa? Concretamente, eu creio que não trará prejuízo. Não pega bem para a imagem do Brasil, né? Essa retração, essa demora do presidente nosso em reconhecer a eleição do presidente Biden. Mas o presidente Biden tem se revelado grandioso, assim, aberto, não é? Ele está se tornando o símbolo de um novo padrão de convivência humana, universal. Ele é agregador. Ele chegou a dizer publicamente, eu achei muito bonito, muito correto isso, alentador para todos nós. Ele chegou a dizer enfaticamente que será o presidente da República dos Estados Unidos da América, o presidente de todo mundo, e não apenas dos eleitores dele, dos filiados ao partido dele, dos simpatizantes do partido dele, que é o Partido Democrata. Eleição é uma página virada. O compromisso, ele só faltou dizer, e para cumprir a Constituição eu tenho que ser o presidente de todos os estadunidenses, ou de toda a população dos Estados Unidos. Eu achei muito bonito isso. Ele, para mim, pode se tornar o símbolo de uma dessectarização ideológica no plano dos Estados soberanos.
um arejamento mental ele pode trazer. Eu quero crer nisso, Muito para o bem. bem de todos, da humanidade. Muito bem, nós estamos terminando então nossa live com o ministro Aires Brito, ex-presidente do STF, pequenos problemas de sinal agora no final, então vamos encerrar para que a gente também termine bem nossa live. Quero agradecer muito a participação do ministro Aires Brito, a sua participação, elogiar muito a sua atuação como jurista, e também agradecer a todos que nos assistiram de casa e de seus escritórios. Obrigado a todos e boa tarde, ministro. Boa tarde. Ótimos cuidados eu desejo que você tome, né, para se livrar do contágio do coronavírus, recomendando o uso de máscara, na medida do possível, isolamento social. Que está aqui. Né? Isso, higiene, porque talvez a vacina mais urgente seja contra a intolerância. Não é? Nós precisamos dessa vacina contra a intolerância. Vamos dialogar, vamos conversar, abrir o coração e acreditar nos destinos da humanidade. Muito boa essa frase, vacina contra a intolerância, precisamos mesmo. Muito obrigado, ministro. Boa noite, então. Obrigado pelo senhor. Boa noite, Germano. Até logo.